Dois animais considerados sagrados para um vilarejo são sequestrados por gangsters da cidade grande, onde agora um jovem lutador de arte marcial brutal tem a missão de resgatá-los, onde para isso terá que enfrentar os piores criminosos da máfia local. E aí pessoal, tudo certo? Hoje o filme da vez é de ação e artes marciais, chamado O Protetor, de 2005. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap. O homem conta uma história sobre um povo chamado Hanturukabat, um grupo de guerreiros ferozes que tinham grande coragem e valor, no qual também eram admirados por pessoas de outros povos. A voz ainda explica que os primeiros guerreiros Hanturukabat foram formados em 1605, depois de grandes baixas no exército tailandês durante a guerra. Esses guerreiros tinham como único propósito proteger os elefantes contra qualquer ameaça e cuidar bem deles, sendo que para isso eles desenvolveram a arte marcial brutal chamada Muay Thai. Ao ouvir isso, o garoto chamado Khan, filho do homem que contava essa história, fica bastante intrigado e expressa seu desejo de se tornar um desses guerreiros quando crescesse. Ele então forma um inesperado vínculo com um elefante macho chamado Poriai. Certo dia, Poriai vagueia para o meio da floresta com um elefante fêmea, sendo que isso preocupa Khan com medo de que seu amigo esteja o abandonando, mas seu pai o acalma dizendo que Poriai ainda vai voltar. Alguns anos mais tarde, vemos que Poriai e a elefante fêmea geraram um bebê elefante saudável que o pai de Khan colocou o nome de Korn. Khan também cresceu e se tornou um formidável guerreiro Hanturukabat mortal. Um dia, enquanto Korn estava pastando no campo, alguns caçadores de repente o cercam. Mas antes que eles possam levá-lo embora, seus pais correm para resgatá-lo. Quando os caçadores começam a fugir, um deles acidentalmente dispara sua arma e atinge a mãe elefante, onde infelizmente ela acaba morrendo e o pequeno Korn agora ficando sem mãe. Khan está devastado por isso, mas ele promete proteger Poriai e Korn a qualquer custo. Algumas semanas depois, após Khan ter estado fora com Korn e Poriai os alimentando, seu pai fala e menciona a importância de elefantes fortes. Ele revela que os melhores elefantes do país são selecionados para o rei de sua terra. Para isso é realizado um processo seletivo muito intenso e só os mais poderosos dos elefantes poderá passar. Depois disso, certo dia, a vila de Khan começa a se preparar para um festival anual chamado Festival da Água de Songkran. Enquanto isso, um senhor chamado Suthep, um deputado local, está dando uma grande festa para celebrar o festival, se tornando um membro do novo governo tailandês. Pelo vilarejo correm rumores de que eles vão verificar os elefantes para o status real. Uma senhora local encoraja Khan a tomar seus elefantes para participar da competição. Khan fica relutante com isso, mas concorda em participar, pois ele não queria se separar de seu elefante amado, mas também sabe que é a coisa certa para se fazer. Ele então pede desculpas a Poriai com antecedência caso ele não seja capaz de ver seu filhote Korn novamente. No dia do festival, Khan e seu pai levam Poriai ao Sr. Suthep e a seu filho chamado Koi, onde estranhamente Koi diz a Khan para esperar ali fora e então leva o elefante e o pai de Khan para dentro do parque, onde eles dizem manter outros elefantes. Enquanto isso, Khan vagueia pelo mercado com um bebê elefante e lhe compra um sino. A dupla para começar a assistir uma luta de boxe cego. No entanto, Khan fica muito distraído com a luta e o bebê elefante vagueia por conta própria seguindo um grupo de crianças levadas que estavam mexendo com ele. No parque, um dos homens de Suthep faz o pai de Khan assinar alguns papéis que ele não consegue ler e pede-lhe para voltar para casa. Sentindo que ele estava sendo enganado, o pai de Khan protesta e ataca Koi. No entanto, ele fica enfurecido e atira contra o pai de Khan. Isso por sua vez irrita o elefante macho grande e ele começa a perseguir Koi e seus capangas. Em meio ao caos, um grupo de homens sequestram um bebê elefante, o colocam num caminhão e somem na multidão. Khan eventualmente localiza seu pai e antes de desmaiar ele conta para Khan sobre Poriai. Enquanto isso, o elefante pai vê os sequestradores e os persegue pela cidade. Contudo, os caçadores também conseguem capturar Poriai e somem com os dois animais, não dando chance para Khan conseguir alcançá-los. Alguns dias depois, o pai de Khan eventualmente se recupera e eles realizam a cerimônia tradicional do oráculo que é feita para tentarem encontrar as almas perdidas. Certo dia, Khan de alguma forma consegue descobrir o paradeiro de Koi e invade sua casa onde estava acontecendo uma festa de políticos. E chegando com tudo, ele dá uma brutal joelhada dupla voadora e derruba vários capangas de uma vez só. Logo uma luta se inicia, onde Khan está totalmente em desvantagem numérica, mas derrota alguns dos capangas. Com muita fúria ele é implacável, não perdoando ninguém. E outra vez com sua joelhada fatal, derruba um político que estava mandando matá-lo, o fazendo atravessar um vidro. Koi tenta pegar uma arma para atirar em Khan, mas é rapidamente rendido por ele. Khan então manda que ele revele onde estavam os elefantes dele. Ele fala que os elefantes estavam nas mãos de Johnny, um gangster vietnamita. Johnny trabalha para o dono de um restaurante tailandês chamado Tom Yum-gong, em Sydney, na Austrália. Quando então o pai de Koi chega armado para pegar Khan, mas antes ele consegue fugir levando Koi com ele. Logo Suthep manda que seus capangas pegassem Khan, que arrasta Koi para um barco e os homens de Suthep começam a persegui-lo. Porém Khan consegue se livrar bem de alguns.
No entanto, um helicóptero surge, mas Khan aproveita a chance que o helicóptero estava voando baixo e faz com que um dos barcos que o perseguia viesse a colidir com ele, assim destruindo totalmente o helicóptero. Depois disso, já em Sydney, vemos os policiais chamados Mark, um tailandês australiano, e seu parceiro chamado Rick. Eles estão sendo entrevistados para um documentário. Mark apresenta o bairro asiático que ele mora em Sydney, onde ele conhece todos, incluindo os ladrões. Enquanto isso, em um outro lugar, uma estudante tailandesa chamada Pia é vista sendo ameaçada por um bando de capangas. É revelado que Pia era namorada do falecido Sr. Vitaya, sendo que os capangas estão agora forçando ela a se tornar uma garota de programa para pagar a dívida de seu amante. Em seguida, um membro transgênero da gangue chinesa chamado Madame Rose é visto em uma reunião com o líder da gangue, que é seu tio, chamado Sr. Sim. Seu objetivo é se tornar o chefe de segurança da gangue de seu tio. No entanto, o Sr. Sim sente que ela não pode suportar a responsabilidade e diz-lhe para gerenciar somente o restaurante em vez disso, o que a deixa incomodada. Depois vemos que Khan eventualmente chega a Sydney e depois de esbarrar no que parece ser um sósia do Jack Chan, já nas ruas ele pega um táxi. No entanto, depois de pedir para o motorista levá-lo até o restaurante Tom Yum Kong, onde ele espera encontrar Johnny, o gangster que está com seus elefantes, um par de carros da polícia de repente começa a perseguir o táxi em que ele está. O que acontece é que, na verdade, o motorista é um ladrão procurado se passando por taxista. Mark e seu parceiro Rick também se juntam à perseguição e eventualmente encurralam o ladrão, mas ele mantém Khan como refém sob a mira de sua arma. Contudo, sem a ajuda da polícia, Khan consegue render o bandido e se liberta. Quando então, do nada, um terceiro policial aparece, o inspetor Vincent, que atira no ladrão, assim o matando. Acontece que Vincent tem seguido Khan desde que ele deixou o aeroporto. Depois que o ladrão cai morto, ele manda que Mark e Rick pegassem Khan. Mas intrigado com essas ações de Vincent, Mark o questiona dizendo que ele era o refém. Mas Vincent argumenta que Khan não era um refém e ordena mais uma vez que ele com Rick pegassem Khan, que corre pelos becos da cidade, e a dupla atrás dele. Porém, mais à frente, Khan é encurralado por Vincent e eventualmente capturado, sendo em seguida levado em direção à delegacia. No carro, Khan diz a Mark que ele está procurando por seus parentes, sem revelar que o dito parentes para ele são elefantes. Ao longo do caminho, coincidentemente, Mark para em frente ao restaurante Tom Yum Kong para falar com a conhecida. Lá, Khan vê Johnny de dentro do carro e grita dizendo que precisava ir atrás dele. Ele fala para Mark e Rick prenderem Johnny, mas Mark argumenta que ele não pode porque Khan não tem provas de um crime. Sem escolha, Khan então faz o carro bater e ele foge. Ele então segue Johnny até uma ponte, onde lá ele tinha ido se encontrar com Pia. Khan confronta Johnny e exige seus elefantes de volta. No entanto, Johnny não lhe dá atenção e ordena seus capangas para cuidarem dele e em seguida sai. Porém, Khan facilmente domina eles, os fazendo fugir. Quando Khan tenta correr atrás de Johnny, Pia avisa para ele que ele não deve mexer com Johnny e seus homens. No entanto, ele ignora seu conselho e vai atrás deles, onde logo em seguida derruba um deles com uma bela e imortal joelhada no ar. Em seguida, intimida um outro para não lutar contra ele, pois obviamente perderia. Khan então o obrigou a levá-lo até o esconderijo de Johnny, interrompendo assim a negociação de drogas dele. Indignado, Johnny então manda seus capangas atacarem Khan, que logo são nocauteados brutalmente por ele. Johnny, vendo que Khan não seria vencido facilmente, convoca então inúmeros gangsters entusiastas de esportes radicais que chegam para lutar contra Khan. Eles são muitos e o cercam por todos os lados. Ele tenta sair para um local aberto, mas tem que se desviar de todos os ataques deles, onde quase é acertado por um ciclista louco. Uma luta então se segue contra eles, onde Khan dá vários golpes bem elaborados e movimentos de esquiva bem feitos, assim conseguindo se livrar e ao mesmo tempo acertar alguns deles. Eles continuam perseguindo, mas Khan, com outra sequência de esquivas e ataques ao mesmo tempo, consegue pular por cima de um portão alto. Porém, mais capangas aparecem e continuam a persegui-lo. Khan vai se livrando e atacando como pode, quando até com motocicletas os capangas aparecem e o perseguem pelo galpão abandonado. Então Khan, com um pulo perigoso, consegue sair de perto de um deles, mas logo é alcançado novamente. Porém, numa manobra mortal, Khan consegue derrubar o capanga da moto e o nocauteia. Mais e mais capangas vão aparecendo e Khan vai derrubando cada um deles com esquivas e contra-ataques muito bem executados simultaneamente. Quando enfim, parecendo que tinha acabado, Khan é surpreendido por um capanga que agora chega com um quadriciclo e vai para cima dele com tudo, na qual Khan usa um vidro para se esquivar, dando um mortal para trás, assim fazendo com que o capanga caia com seu quadriciclo para o andar de baixo do local. Depois dessa intensa luta, Khan é encontrado por Pia adormecido num beco devido à fadiga extrema da intensa luta. Ela então o decide levar para seu apartamento. Enquanto isso, Mark e Rick são retirados do caso em que estavam por deixarem Khan escapar de um carro da polícia. Então são transferidos para ajudar Vincent a fornecer segurança na reunião do secretário-geral com o Sr. Sim. Enquanto isso, no apartamento de Pia, em seu sono, Khan sonha com uma batalha épica envolvendo elefantes de guerra e os guerreiros Hanturu Kabart, os protetores dos elefantes. Quando então Pia recebe uma ligação dos capangas que ela deve dinheiro e decide sair.
Depois que ela sai, Khan acorda de seu sono. Ele olha ao redor do apartamento de Pia e nota suas fotos com Johnny. Enquanto isso, as notícias locais começam a relatar que Khan estava envolvido em um negócio de drogas em Sydney e agora ele é procurado pela polícia. Pia ouve a notícia na rua e volta para o seu apartamento. Mas antes ela para e observa de longe quando percebe os policiais chegando fora de sua casa. Khan também nota a polícia de dentro do apartamento e descendo pelas paredes dos fundos, ele escapa. Depois disso, mais tarde é revelado que Pia é uma das dançarinas da reunião do secretário-geral da polícia com o Sr. Sim, enquanto Mark e Rick fornecem segurança fora do prédio sem saberem sobre o que estava acontecendo lá dentro. Enquanto Pia está dançando, o comissário fica mais animado e é obrigado a procurar por seus remédios para acalmar seus batimentos cardíacos. Quando Pia vai buscar o remédio, um assaltante armado aparece e atira contra todos, exceto Pia. Ao ouvirem os tiros, Mark e Rick imediatamente invadem e confrontam o homem, mas Vincent aparece e derruba o assassino antes que ele possa revelar qualquer coisa. De repente, Vincent também atira em Rick e depois, para incriminar, diz que Mark e o outro homem são os responsáveis por matarem o secretário-geral. Ele então ordena que seus homens prendam Mark, que depois por fim consegue fugir. O assassinato é pego na câmera do comissário e depois que Vincent e seus homens vão atrás de Mark, Pia pega a câmera e foge. Depois disso, Vincent eventualmente consegue capturar Mark atraindo para um prédio abandonado usando uma mulher de seu bairro. No entanto, Vincent percebe que seus homens não conseguiriam pegar Pia e ela estava com a câmera do comissário que mostrava toda a verdade de seu assassinato. Depois de um pouco de perseguição, eles eventualmente conseguem prendê-la. Mas quando eles estavam prestes a levá-la para a delegacia, Khan vai a seu resgate e a salva da polícia corrupta. Após ser resgatada, Pia conta para Khan sobre uma área VIP dentro do restaurante Tom Yukong, sendo que lá ele poderia encontrar informações mais precisas sobre onde estão seus elefantes. Ele então logo vai e chega ao local. Ele vai adentrando, lutando e derrubando todos os capangas que vêm pelo caminho até chegar na tal área VIP. Lá, Khan grita exigindo saber onde estavam seus elefantes. Mas ele só é recebido com risos de Johnny e seus homens que também o provocam com um sino que era de Corny, o elefante filhote. Quando Khan olha ao redor, ele percebe vários corpos de animais exóticos e imagina que Johnny provavelmente matou os elefantes e os serviu a seus clientes. Isso enfurece Khan, porém de repente, enquanto ainda processava a terrível ideia de ter perdido assim brutalmente seus animais, é atacado por Johnny algumas vezes, que se achando tal das costas, mas logo vê que Khan estava longe de ser derrotado. Khan então agora parte de verdade pra cima dele e o derrota facilmente com defesas e golpes excelentes. Quando então os capangas de Johnny vão pra cima dele, mas são logo derrotados com golpes bem seguros. Johnny ataca novamente e depois de mais golpes bem executados, Khan o finaliza jogando contra o vidro de uma porta, onde ao entrar por ela ele vê vários animais exóticos enjaulados prontos para serem massacrados e devorados. Vendo isso, enquanto caminha gritando desesperado por seu amigo Corny, os capangas vão aparecendo, mas só para serem nocauteados brutalmente por Khan. Um pouco mais à frente ele vê Mark amarrado dentro de uma sala. Então depois de soltá-lo e já saindo com ele de lá, de repente encontra seu querido amigo Corny, onde ao vê-lo Khan fica em êxtase de alegria. Por fim o trio consegue deixar o lugar em um caminhão pouco antes da polícia chegar. Em um outro lugar, durante o anúncio do novo líder da gangue chinesa, Madame Rose envenena os dois outros possíveis sucessores dele, sendo assim ela a próxima na posição de liderança. Enquanto isso, as notícias sobre o restaurante servindo carne de animais em extinção se espalham como fogo e a polícia é forçada a fechar o local. Depois de ser decepcionado por Johnny mais uma vez, o inspetor Vincent inicia uma busca por Khan e Mark, que estão escondidos em um mosteiro budista. Eles eventualmente decidem deixar o mosteiro para evitar que os capangas os encontrassem ali. Contudo, logo após a sua partida, o mosteiro é incendiado por Vincent e seus homens. Então, acreditando que o templo e seus habitantes podem estar em perigo, Marcos e Khan decidem voltar. Quando eles chegam, Khan é confrontado por 3 assassinos, onde o primeiro é um capoeirista feroz, e logo eles começam a lutar, onde Khan, muito habilidoso, consegue se esquivar dos ataques rápidos e ferozes do capoeirista. Quando certo momento, o capoeirista fica furioso vendo que não estava acertando nenhum golpe em Khan e começa a atacar com a maior velocidade, e assim acertando um chute em cheio na cara de Khan. Porém, isso não é nem de longe o suficiente para derrotá-lo, que logo se levanta e contra-ataca, mostrando do que é capaz. Ele se defende muito bem e o capoeirista também. Mas em seguida ele acerta uma sequência segura de golpes nele, assim o finalizando. Quando então um outro lutador aparece em cena, um especialista em Wushu empunhando espadas. Khan mostra também muito bem suas habilidades contra este, onde mesmo não estando com uma arma, consegue lutar e se defender usando alguns objetos do local para não ser atingido pela espada dele. Em seguida pega uns bastões e luta ferozmente contra ele, conseguindo assim derrotar mais esse oponente. É aí então que um gigante aparece, já pegando Khan pelo pescoço e o lançando longe. Khan logo se levanta e começa a aplicar uma sequência de golpes contra o monstro, mas sem efeito algum. Quando então, com uma cotovelada bruta na cabeça do gigante, faz com que ele sangre. Sendo que, percebendo isso, fica furioso, agarra Khan e o lança contra uma coluna. Em seguida vai como um tanque de guerra para cima de Khan.
Não satisfeito com isso, ainda dá um tremendo chute direto nele. Porém, logo ouvem a sirene da polícia chegar, no qual o gigante, temendo ser preso, foge do local. Mark também em seguida logo chega e ajuda Khan a sair dali. Enquanto isso, Pia vai à polícia e leva ao chefe de Mark a prova de vídeo que mostra que foi Vincent e seus homens que mataram o comissário de polícia. Na manhã seguinte, Khan sai com Corny, enquanto Mark é descoberto por vários policiais e enviado para lidar com o inspetor Vincent. Em seguida, Khan chega a um salão onde Madame Rose estava dando uma coletiva de imprensa. Quando então Corny corre, assustando a multidão, e Khan começa a lutar contra alguns bandidos lá dentro. Em outro lugar, Mark consegue dominar Vincent e, estando prestes a prendê-lo, Johnny chega lá também e fatalmente atira em Vincent, assim o matando. Mark fica atordoado com isso, mas Johnny revela que foi um ato de vingança por algo pessoal dele. Na cena seguinte, Khan encontra-se com Corny em uma sala enorme, e a ele é mostrado o esqueleto de Poriar, incrustado com várias joias como um presente para Madame Rose. Isso deixa Khan devastado e ele começa a ter flashbacks de memória de seu tempo com seu amado elefante. No entanto, ele não tem muito tempo para lamentar, pois os homens de Madame Rose chegam e começam a atacá-lo. Cheio de fúria, Khan começa a atacar de uma forma mais brutal do que visto anteriormente, quebrando geral os ossos dos braços e pernas deles. Sentindo o perigo, Madame Rose convoca o gigante novamente. Ao que Khan, o vendo, vai com toda a fúria contra ele numa joelhada brutal em cheio no meio do peitoral do monstro, derrubando com tudo no chão. O gigante fica meio atordoado, mas logo se levanta onde recebe outro golpe. Khan luta contra ele com toda a sua fúria e com golpes mais ferozes, conseguindo assim se sobressair bem, porém é atrapalhado algumas vezes por Madame Rose, que usa seu chicote contra ele, onde certo momento começa a enforcá-lo e o gigante aproveita isso para dar uma trombada mortal nele, o lançando para longe. Khan, porém, é lançado de volta por outros 3 gigantes que chegam junto com o braço direito de Madame Rose. Depois disso, Khan é jogado contra os ossos de seu elefante, e lá ele começa a lembrar de seu estilo de luta brutal. Ele lembra das palavras de seu pai quando diz que os tendões são os locais mais vulneráveis e parte mais importante de um elefante para proteger. Sendo que com este conhecimento ele então usa pontas afiadas dos ossos do elefante e com isso derrota os 4 gigantes cortando seus tendões. Depois ele corre atrás de Madame Rose para fora do prédio onde um helicóptero a esperava. Khan consegue impedir que ela subisse no helicóptero e com um chute bem alto consegue derrubar o braço direito dela. Mas ela surpreende Khan com a lâmina, o fazendo cair no chão e assim se pendurando no helicóptero para fugir. Porém, Khan pega um impulso correndo e com a joelhada mais brutal de todos dele, ele consegue acertar em cheio nela, assim fazendo com que ambos caiam sobre o teto de vidro abaixo onde estava o esqueleto do elefante. Felizmente, a queda de Khan é amortecida pelas presas de Poriai, enquanto Madame Rose não teve tanta sorte. De volta ao saguão, Mark encontra seu chefe, o inspetor Lamond, e é inocentado por ele. Ele recebe então um novo parceiro que fala tailandês. Na última cena do filme, uma narração de Mark é ouvida com cenas da infância de Khan, onde ele explica que os tailandeses tratam os elefantes como se fossem seus irmãos, e odeiam as pessoas que os machucam. O filme então termina com Khan finalmente abraçando seu melhor amigo, Corny. Obrigado por assistir, e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!